Bom dia. Veremos hoje o capítulo de número 15 do livro de Romanos do Novo Testamento. Abra aí a sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. E aproveite já que você vai fazer essa leitura. Inscreva-se aí no nosso canal agora mesmo e clica aí no sininho para você fazer o acompanhamento, porque diariamente nós temos aqui uma postagem nova de um capítulo novo da Bíblia. E já dê o seu like aí para nos ajudar no nosso canal. Nós estamos vendo o capítulo 15 de Romanos, amanhã veremos o último capítulo. Não podemos nos calar, mas anunciar o Evangelho, sim, isso nós devemos fazer. Como já dissemos, estamos diante de um escrito que ultrapassa a normalidade em questões de conteúdo intelectual e, notadamente, também espiritual. E por muitos ele é considerado o quinto Evangelho. Jerônimo lia essa epístola uma vez por semana em voz alta e é um bom exemplo para ser seguido. E se ninguém falou com este homem, dizendo a Bíblia de Jesus, então ninguém escreveu como Paulo, digo eu de Paulo. Paulo escreve aos romanos para apresentar a mensagem do Evangelho aos crentes em Roma e explicar como esse Evangelho corrige as divisões entre os crentes judeus e os gentios. São tratadas nessa epístola diversos assuntos envolvendo as questões dos judeus e gentios e seus papéis interconectados na história, relacionados ao pecado, à justiça e ao juízo de Deus, ao recebimento da justificação somente mediante a fé, a independentemente das obras, a santificação que conduz à glorificação, a qual ocorre mediante a dependência do Espírito Santo, e como cristãos, judeus e gentios, devem aprender a aplicar o Evangelho na vida prática. Neste capítulo, que cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. É isso que tenho pregado há tempos, que o amor não cobra nunca, mas dá sempre. Quem ama não fica no pé, esperando reconhecimentos, aplausos, elogios. A sua recompensa está firmada em Deus e não no outro. Amar por amar, tendo como recompensa o sacrifício pelo outro, também não é amor. Quem curte o sofrimento não ama ninguém, antes a si mesmo, e na sua curtição, modéstia à parte, imbecil destrói o amor verdadeiro que é o amor de Deus. Ninguém tem maior amor do que este de dar a sua vida pela de seus amigos. Disse Jesus em João 15:13. Ele é o amigo que irá dar a sua vida pelos seus discípulos. No entanto, aqui não temos a demonstração do amor tendo por recompensa a dor. Jesus não trocou a sua vida pela vida de seus amigos por opção ao sofrimento. Antes, foi movido pela obediência e pela fé. Confiou tudo a Deus, que por eles faria a justiça. Estamos na quinta parte, que são as instruções práticas. Elas começaram no capítulo 12 e encerram aqui no capítulo 15, no verso 13. Dissemos que a devoção total a Cristo levará a servi-lo fielmente nos vários desafios que os cristãos enfrentam juntos. Então, até o capítulo 15, que é o capítulo de hoje, verso 13, veremos essas exortações práticas que foram divididas em 4 subseções. Nós estamos na subseção D, como tratar as controvérsias entre os espiritualmente fracos e os fortes. Estamos em continuação. Estamos vendo essa passagem de 14, começou lá no capítulo 14, verso 1, e vai até esse capítulo, verso 13, que Paulo tratou do relacionamento entre cristãos fracos e os fortes. Ressaltamos que muito dessa discussão tocava em questões que poderiam ter provocado facilmente a divisão entre os crentes judeus e gentios. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos. Novamente, Paulo se alinhou com os fortes, indicando a justeza da liberdade. No entanto, ele continuou a enfatizar a responsabilidade deles em suportar os fracos. Se for bom para a edificação, cada um de nós deve agradar um ao outro. Paulo citou o Salmo 69, verso 9, um dos salmos mais citados no Novo Testamento. A disposição do Messias em negar a si mesmo e sofrer em benefício dos outros foi usada para servir de exemplo aos cristãos de Roma. Paulo fala
de tudo o que fora escrito até então, e conclui que tudo isso tinha a finalidade principal de servir para a nossa edificação, ou seja, para o nosso ensino, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança ou mantenhamos a esperança. O fato de o Antigo Testamento ter sido escrito sob a providência de Deus para o benefício dos cristãos é uma convicção básica do Novo Testamento. Paulo se refere a Deus como Deus da paciência e da consolação, que age em todos uniformemente a fim de que tenhamos o mesmo sentir. Essa unidade na igreja, uniformidade, é essencial para que sejamos levados ao fim supremo e principal do homem, que é glorificar a Deus e nele se alegrar. Alegrar-se no Deus Pai, no Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 6. Paulo demonstrou que a humanidade, a qual ficou destituída da glória de Deus, é restaurada a ela por meio da obra reconciliadora de Cristo Jesus. Seria por isso que deveríamos acolher ao que é débil na fé e não com ele entrarmos em discussões tolas que nada edificam. A recomendação de Paulo é fazermos como o Senhor que nos acolheu, assim devemos também acolher. A aceitação mútua dos crentes está arraigada no ministério de Cristo. Ele ministrou aos judeus a fim de entender ou de estender a misericórdia de Deus para os gentios. E assim como Jesus ministrou tanto a judeus como a gentios, os judeus e os gentios que são cristãos devem se dedicar uns aos outros. Nos versos de 9 a 12, em referência aos gentios, o apóstolo Paulo se referiu primeiro a 2 Samuel 22, 50, Salmo 18, verso 49, e em seguida a Deuteronômio 32, 43, Salmo 117, verso 1, Isaías 11, 10. Todas essas passagens dizem respeito ao reconhecimento dos gentios acerca do Deus de Israel. Os textos de 2 Samuel 22, 50, Deuteronômio 32, 43 mencionam os gentios louvando a Deus ao lado dos judeus. Essas passagens do Antigo Testamento foram um desfecho apropriado para a discussão de Paulo nessa sessão sobre a vida na igreja. Aquilo que foi descrito como o efeito da Escritura no versículo 4, ter esperança, é atribuído agora à obra do Espírito Santo. Por todo o Novo Testamento, os atos salvadores divinos são atribuídos à palavra e ao Espírito de Deus. Por exemplo, a santificação em Jó 17, 17, a salvação em Romanos 1, 16, a sondagem dos corações em Hebreus 4, 12, a regeneração em 1 Pedro 1, 23. Essas passagens levaram Calvino a falar do vínculo inviolável entre palavra e espírito. Está lá em Institutas da Religião Cristã 191. Elas salientam a importância crucial da leitura regular da Bíblia na vida do cristão. E entramos na última sessão agora, na última parte da nossa divisão proposta, que é a parte 6, que são as saudações finais. Tendo já terminado essas 5 partes, agora nós concluiremos a partir do verso 14 do capítulo 15, que vai se estender até o próximo capítulo amanhã, até o verso 27. Paulo encerrou, então, com algumas saudações finais e palavras de esperança para o futuro. Elas aqui são as saudações finais. O apóstolo Paulo encerrou essa carta tocando de modo breve em 6 assuntos, quais formarão a nossa divisão proposta até o final. Então vejamos o primeiro deles, que são os planos para o ministério. Começa no verso de 14 e vai até o verso 22 do capítulo 15. Os planos para o ministério são apresentados desde o verso 14 do capítulo 15 até o verso 22. Paulo retornou ao tema de sua introdução, o seu próprio ministério e sua visão para a expansão e influência do Evangelho. Paulo estava demonstrando uma profunda emoção ao chamá-los de seus irmãos, que com ele estavam sendo muito bons e generosos. O apóstolo assegurou graciosamente aos romanos que a sua exposição prolixa do Evangelho não tinha a intenção de levantar dúvidas sobre o entendimento espiritual deles. O conhecimento dos irmãos romanos acerca do Evangelho e a capacidade de aplicá-lo, a admoestação mútua, eles estavam aptos para admoestarem uns aos outros, não estava em questão.
Paulo tinha plena consciência de seu papel como ministro de Cristo entre os gentios no sagrado encargo de anunciar o Evangelho. A mesma palavra grega para ministro é usada no tocante a Cristo e a Epafrodito. Paulo via a pregação do Evangelho como meio pelo qual os gentios seriam levados a Deus como uma oferta sacrificial de agradecimento. O apóstolo Paulo se gloriava em seu ministério, expondo de modo desembaraçado o Evangelho em termos trinitarianos. Aí nós vemos, mencionou Deus Pai nos versos 17 e 18, Deus Filho nos versos 17 e 20, Deus Espírito nos versos 19, conforme o 16. Porém, ele não se gloriava em suas próprias realizações, e sim apenas naquilo que Cristo havia feito por intermédio dele, ou seja, conduzir os gentios à obediência. Os sinais e prodígios do verso 19 eram uma expressão arraigada da autenticação do ministério de Moisés no tempo do Êxodo. Periodicamente, Deus dava tais sinais e prodígios em situações importantes da história da redenção. Por exemplo, o Êxodo, estabelecimento do ministério profético de Elias e Eliseu, a preservação de seu povo no tempo de Daniel e o ministério de Cristo e também dos apóstolos. Na Escritura, semelhantes acontecimentos não eram comuns e apontavam para os estágios da história da redenção e para a nova revelação que acompanhava esses estágios. Ele, Paulo, tinha se esmerado em pregar o Evangelho, principalmente diante daqueles que nunca ouviram falar do Evangelho. Desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, ele se dedicou de corpo e alma à sua missão. As viagens de Paulo, de acordo com Atos, tinham se estendido desde o Mediterrâneo Oriental até a Macedônia, no Ocidente. Não há registro de que o apóstolo tenha entrado pessoalmente no Ilírico, na região da moderna Iugoslávia e Albânia. Embora ele possa ter estado lá, parece mais provável que a sua intenção era dizer que tinha ido até a Macedônia. Ele estabeleceu centros missionários, mas não chegou a pregar pessoalmente em cada cidade. De tais centros, até mesmo Ilírico pode ter sido alcançado com o Evangelho. Paulo se referiu, nos versos 21, a Isaías 52:15, em que o profeta falou acerca dos gentios serem alcançados pelo servo. Era por causa dessa expectativa profética que o apóstolo se deslocava a distâncias cada vez maiores pelas terras gentílicas. Seção B, o plano para visitar Roma, versos 23 ao 33 do capítulo 15. Paulo reafirmou esse seu desejo e seus planos de ir para Roma. Duas coisas haviam tornado possível essa visita a Roma. Primeira, a etapa em que se encontrava a missão de Paulo, que já havia sido completada, e a nova etapa, que envolvia um alcance até a Espanha, que era iminente. O apóstolo buscava a comunhão dos cristãos nessa nova etapa. A Espanha era a extremidade ocidental do mundo antigo. Alguns sugerem que Paulo acreditava que a Espanha era a Tarsis de Isaías 66:19 e que via a extensão de sua pregação nela como significativa para a missão cristã. Então, dos versos 25 ao 33, o apóstolo revelou seus planos imediatos de visitar Jerusalém, com as ofertas que as igrejas tinham levantado para os cristãos dali. Em geral, ela era uma cidade empobrecida. Além disso, os crentes de Jerusalém, que eram principalmente judeus, sofriam uma particular provação pelo fato de serem considerados uma minoria suspeita. Nessas ofertas, Paulo via um significado mais profundo do que caridade. Elas eram um dever, verso 17, uma obrigação solene dos cristãos gentios em vista do privilégio que receberam ao serem enxertados na oliveira verdadeira de Deus. Isso é coerente com o princípio geral de que aqueles que receberam as bênçãos espirituais devem compartilhar suas próprias bênçãos materiais. Ao ir visitá-lo, sua esperança era que fosse na plenitude da bênção de Cristo. Um comentário impressionante, considerando a maneira na qual as aspirações de Paulo eram cumpridas como prisioneiro. Atos 28, dos versos 11 ao 16. Paulo, nos versos 30, apela para os irmãos que o ajudem em oração. A preocupação do Paulo era dupla. Em primeiro lugar, que ele fosse protegido da hostilidade dos judeus, a qual havia marcado todo o seu ministério.
Em segundo lugar, que os judeus cristãos em Jerusalém respondessem positivamente à oferta dos gentios, confirmando assim o ministério apostólico. Dá para sentir em seus rogos o quanto Paulo sofria por causa do amor do Evangelho. Ele conclui esse capítulo invocando a Deus, o Deus da paz. Era essa uma das designações favoritas de Paulo para Deus. O Deus da paz. E ela era particularmente apropriada aqui, tendo em vista as lutas que foram enfrentadas por ele, verso 30. Romanos 15, verso 1. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não nos agradar a nós mesmos. Esse é o primeiro versículo. E também os fracos não devem ser tiranos para, no aspecto de minoria, querer sufocar os fortes. O verso 33 diz, e o Deus da paz seja com todos vós. Amém. No verso 20, vou ler aqui para vocês, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para edificar sobre fundamento alheio. Então, nesse verso 20, vemos a santa teimosia do apóstolo dos gentios em pregar o Evangelho a toda criatura, em obediência ao Senhor e ao Pai, que ordenou a evangelização de todos os povos. Nossa missão é a mesma. Se pensarmos diferentemente, pensamos errado. Fomos salvos e estamos salvos, mas sobre nós pesa a responsabilidade de anunciarmos o Evangelho. Ok? Amanhã estaremos aqui concluindo o livro de Romanos, né? Vamos entrar depois de amanhã em 1 Coríntios. Romanos 16, veremos aqui, não desanime. Deus é poderoso para nos confirmar. E Ele fará isso. Então amanhã estaremos aqui com o capítulo 16. Aproveita aí, se não fez, inscreva-se agora, por favor. Clica aí também no sininho para nos acompanhar todo dia. Estamos aqui desde Gênesis e iremos até Apocalipse. A parte escrita para você estudar melhor, jamaisdesista.com.br. Nós também temos a nossa loja virtual, semeadores.com.br, e temos nosso programa de rádio, radio.ossemeadores.com. A todos um bom dia, fiquem com Deus. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.